Aô, Feira Livre! E ainda estamos em ritmos de Olimpíada. Hoje vamos falar do que, Max? Pode crer, hoje é o esporte basquete, cara. Hoje a gente falou de basquete, trouxemos um cara que manja pra caramba. Já conheci ele na época de faculdade. Eu lembro que ele trabalhou no Lance, teve a página do Spurs, tem até hoje e tal. Ele tinha um negócio bem legal que a gente vai falar aqui também. E hoje ele é colunista no UOL, se eu não me engano, Lucas Pastore. Seja bem-vindo ao Feira Livre. Fala Max, fala Renato, muito obrigado pelo convite aí, fiquei muito feliz quando eu recebi. E é isso, né? Tenho lá minha coluninha no UOL, tá meio empoeirada, porque é difícil achar tempo, né, para escrever. Também sou editor de esporte lá, né? Então a rotina é bem pesada, mas pô, sempre que posso tô falando de basquete, que é realmente minha paixão aí. Então aproveita. Ô Lucas, seguinte, cara, a gente tá chegando em 1.000 inscritos, estamos quase nessa meta nossa, a gente vai pintar o cabelo de loiro, eu e o Renatão, quando a gente chegar nessa marca, então eu queria aproveitar sua voz bonita aí pra pedir pro pessoal se inscrever, aproveita e pede pra sua mãe, seu irmão, aí, amigo, chefe, vamos, ajuda aí. Pô, pessoal, por favor, aí se inscreve no canal, aproveita aqui a minha bela voz pedindo, fazendo esse pedido, e pra minha família aí, quem estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, vamos se inscrever no canal aí, ajudar o pessoal a ficar loiro, por favor. Estão precisando de qualquer incentivo aí. Ô Lucas, você falou que você tem uma coluna de basquete, mas lá você escreve de tudo. Você não fala só de basquete, é isso? Na verdade, pra ser bem sincero, assim, a coluna é mais um hobby mesmo, porque eu gosto muito de falar de basquete, de escrever. Você falou, eu tenho um blog, né, sobre o Spurs, um blog totalmente amador, que eu comecei lá em 2009, a época que eu estava na faculdade ainda para treinar texto e edição. Tem um podcast também sobre o Spurs, né? Então, é realmente um hobby, mas eu sou editor de esporte, né? Então, como vocês devem imaginar, minha rotina é praticamente só futebol, né? Porque, enfim, é o que gera interesse no público. Agora vai mudar bastante por causa da Olimpíada, né? Mas meu dia a dia profissional é muito mais focado em futebol. Escrever e falar sobre basquete acaba sendo mais um hobby mesmo. Eu lembro que na faculdade, nessa época lá que a gente se conhecia e tal, que tinha. Você fez o negócio do Spurs e tal. Eu lembro que o Spurs vocês gostavam, vocês tinham um carinho pelo time e estavam em ascensão, assim, pô, um dia vai ganhar. Eu não acompanho o basquete. Teve momentos vitoriosos? O Spurs chegou a ganhar campeonato aí? Teve, cara, o Spurs foi campeão em 2014, venceu o Miami Heat, que na época tinha o LeBron James, o Dwayne Wade e o Chris Bosh na final. Foi o que o pessoal da NBA chama de back-to-back, né? Que são duas finais consecutivas. Então o Heat ganhou em 2013 e o Spurs ganhou em 2014. Inclusive, o Thiago Splitter jogava no Spurs em 2014 e ele foi o primeiro brasileiro da história campeão da NBA. Então ainda tem essa curiosidade legal aí. Ô, Lucas, eu vejo que não acompanho muito basquete, mas o amigo meu que divide o apartamento, ele é bem fanático com basquete, às vezes ele vai jogar basquete, e aí às vezes ele tá na sala ali, ele põe lá e fica trocando ideia. Eu reparo sim, muita gente já repara, a altura dos jogadores, é o que? O pessoal, só os mais altos se interessam pelo basquete, ou o basquete é um esporte que faz a pessoa crescer? Como que é essa ligação com a altura dos jogadores? Porque no vôlei é a mesma coisa. Já o futebol, a galera tem os zagueiros mais altos, mas tem a galera, os atacantes são mais baixinhos. Qual que é essa relação maior da altura? É que é o seguinte, né? Se vocês assistem futebol, se um dia vocês assistiram sei lá, uma hora passa um jogo da seleção de 70, parece aquela sensação de quando você ouve o áudio do Whats 2 vezes, e aí depois você volta a ouvir de uma vez, parece um jogo de 70 parece ser muito lento, né? E o basquete ele evoluiu muito fisicamente também, a mesma coisa que nem o futebol. Os jogadores hoje eles são muito completos atleticamente, né? Então eles pulam muito alto, são muito fortes, são muito rápidos. É, e, pô, no basquete é muito mais difícil você segurar um cara no mano a mano do que no futebol, porque ele usa as mãos, que as nossas mãos são muito mais precisas que os nossos pés, né? Então, pô, se você pega um cara do nosso tamanho, assim, né? Eu tenho 1,80, bota ele na frente do LeBron James e fala, impede esse cara aí de chegar na cesta, não tem como, né? Então, praticamente. Não é que só os jogadores mais altos se interessam por basquete, mas um cara que não for muito alto, muito forte, muito rápido, ele não consegue ficar numa quadra da NBA porque ele não consegue marcar ninguém. Então é mais essa questão mesmo. Do mesmo jeito que hoje em dia, aqueles caras gigantes, aqueles pivôs europeus, assim, de 2,13, 2,14, eles também não conseguem mais ficar na quadra porque eles não conseguem acompanhar os caras na velocidade. Então o que está acontecendo é meio que uma padronização do biotipo na NBA, principalmente por causa dessa exigência física, né? Qual que é a altura média dos jogadores?
Eu diria que é entre 1,95 e 2,5, assim. É meio que a altura média ali da NBA. Então, se o cara tem 1,85, sei lá, ele joga bem, gosta, não adianta ele querer tentar, não vai se dar bem numa NBA, no nível alto, assim. Cara, ele pode acontecer, é exceção. Para isso acontecer, ele tem que ser muito bom ofensivamente no ataque para compensar o problema que vai ser ter um cara como ele na defesa, ou ele tem que ser muito forte fisicamente para conseguir marcar caras maiores, ou ele tem que ter uma envergadura muito grande, né? Tem isso também, né? Na NBA às vezes tem um cara que não é tão grande, mas ele de braço aberto, os braços abertos dele são maiores que a altura dele. Então, tipo Michael Phelps, né? Que é da natação, mas ele deve ser bom de basquete. Exatamente. Não sei se vocês têm visto a final, tem o Giannis Antetokounmpo, né? Que ele é o Greek Freak, né? A aberração grega. Ele é um cara gigantesco. Se não me engano, ele tem 2,11, alguma coisa assim. E ele, de braços abertos, né? A distância de um dedo médio ao outro é maior do que a altura dele. Então, realmente, os caras parecem que são feitos em laboratório, assim. O LeBron, você sabe qual a altura do LeBron? Que é o cara do momento aí, né? Oficialmente, se eu não me engano, é 2,3. 2,3, 2,7, alguma coisa assim. E realmente ele é o cara do momento, né? O papai LeBron. Ele é o poderoso chefão da NBA, né? Não é à toa que ele ganhou um filme com perna longa, né, cara? Não é à toa que já mostra, tipo, talvez o novo ali, cara. Da hora. Filme com perna longa a gente sabe que literalmente não é pra qualquer um, né? Só um tal de Michael Jordan antes dele. Então realmente é uma honraria para os dois, que talvez sejam os dois maiores jogadores de basquete da história, né? Ô, Pastore, quando lançou o Space Jam, eu era criança, imagino que a gente deve ter uma idade parecida, você deve lembrar lá do Michael Jordan, com perna longa. Foi sua primeira experiência com basquete, de ver na televisão, ou você já gostava de basquete antes? Foi o Space Jam que trouxe? Que eu imagino que deve ter, pra muita gente, tipo, jogou basquete no mundo, né, cara? Na verdade, eu comecei a jogar basquete quando eu estava na primeira série do colégio, porque enfim, eu estudei num colégio que sempre incentivava muito a prática esportiva, e eu eu sou muito ruim em futebol, mas assim, eu não sei o que acontece, eu não sei explicar, eu sou muito ruim, a ponto de que uma vez, vocês imaginam, eu tava no colégio, não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, nada disso, aí uma vez eu fiz um gol no Interclasses, e aí as pessoas foram na secretaria pegar o telefone da minha casa, e aí foram no orelhão do colégio para ligar pro meu irmão para falar que eu tinha feito um gol. Então eu era realmente muito ruim. E aí o professor de educação física sugeriu que eu tentasse basquete e eu gostei, assim, e eu sou claramente melhor, assim. Obviamente não sou um bom jogador de basquete, mas consigo me virar na quadra, faço umas cestas e tal. Então foi por isso que eu comecei a jogar basquete e gostei, assim, né? E aí eu lembro que na Olimpíada de 2004, né, em Atenas, foi quando eu comecei realmente a assistir. E aí, curiosamente, foi a Olimpíada em que a Argentina foi campeã, né, cara? Então, ganhar dos Estados Unidos, ganhar a medalha de ouro dos Estados Unidos na Olimpíada é tipo ganhar do Bolt, né, nos 100 metros. E aí, ali que eu me apaixonei de vez, e aí tinha o Ginobili, né, que jogava no Spurs, por isso que eu comecei a acompanhar a NBA também. Mas, pô, o Space Jam, sem dúvida, faz parte disso, né, porque a gente que tem hobbies, que tem paixões, a gente sabe que, pô, quando entra um elemento lúdico, o negócio fica muito diferente, né? Pega a gente de um jeito diferente. Então, pô, Space Jam certamente faz parte da minha paixão pelo basquete. E até hoje, cara, se eu estiver zapeando, estiver passando, eu paro. Não importa o que mais tiver na TV, eu assisto Space Jam, não tem essa não. E quando foi gravado o Space Jam, o Jordan já tinha ganhado 3 campeonatos, tinha ganhado três vezes, daí ele tava naquela pausa, acho que não sei se ele tava jogando beisebol ou ele tava voltando, não sei exatamente, e depois ele voltou e ainda ganhou mais 3, tá ligado? Então pra quem pegou ali no meio, ou pra quem gostava de antes, o cara conseguiu fazer um negócio inacreditável, né, cara? O Jordan é foda. Sim, não sei se vocês assistiram o Last Dance, né, que é o documentário sobre ele no Netflix, e uma das exigências que ele fez pra gravar o filme foi ter uma quadra onde ele pudesse convidar jogadores da NBA pra ficar treinando. Então, realmente, esse espírito competitivo dele não abandonou ele nem quando ele foi pra esse lado ator. Disputar com perna longa também, ele falou, vou treinar, né, não adianta só atuar, vamos jogar direito, né, cara. Mas será que o LeBron vai representar? Pelo que você viu dos trailers, você acha que tá interessante? Eu achei, cara. Tem uma parte que é de animação, né, que o LeBron só dubla. Tem uma parte em que ele atua. Mas, cara, eu já vi um filme em que o LeBron James... Eu devia ter estudado isso, mas eu não vi o filme. Não sei se vocês já viram que o LeBron James interpreta ele mesmo. É uma comédia romântica, que ele é amigo de um agente esportivo que se relaciona com uma jornalista, ou é o contrário, alguma coisa assim.
E o LeBron James é amigo desse cara e ele atua como ele mesmo, né? Como LeBron James. E ele manda super bem, né? Nessa parte fora da quadra, o LeBron James ele é consideravelmente mais talentoso que o Jordan, assim, né? O LeBron James é produtor de várias coisas, né? Tem vários documentários na Netflix, por exemplo, que são de produção do LeBron. Ele é investidor, né? Ele é um dos investidores, por exemplo, do grupo que é dono do Liverpool. E ele tem essa veia mais talentosa, né? Mais midiática. Quando ele mudou de time, ele anunciou ao vivo na ESPN, foi uma coisa completamente pioneira na NBA. Ele foi o primeiro jogador que teve um jogo de colegial transmitido na ESPN para os Estados Unidos inteiro. Então, nessa veia extra-quadra, ele é consideravelmente mais talentoso que o Jordan. E o Jordan, ele não passou vergonha no Space Jam, mas era meio né? Dava pra ver que, às vezes, em algumas cenas, ele tava meio constrangido. Vamos ver se com o LeBron vai ser a mesma coisa. Você falou que o Jordan realmente não tem essa veia de atuação, mas ele era uma celebridade, assim, muito grande, pelo menos no arremesso final, que você já citou aí o documentário, mostrava que ele era uma celebridade muito grande. E o LeBron, por mais que ele seja muito conhecido, ainda mais você que é do meio do esporte, já admira ele pra caramba, não é igual o Jordan, que era uma personalidade que qualquer lugar do mundo, cara, a galera admirava o Michael Jordan, né? Eu acho que o LeBron ainda tá no nível super celebridade, não sei, posso estar falando besteira, mas acho que o Jordan era tipo um Pelé, talvez, assim, né? Eu acho que a questão é que a gente pode falar assim que o LeBron é, entre aspas, um filhote do Jordan, no sentido que o Jordan ele foi um cara transcendental, né? Ele foi o cara que talvez tenha inaugurado no basquete essa era da super celebridade, né? Então, por exemplo, o Jordan começou a jogar na época em que a NBA era patrocinada pela Adidas, né? Até hoje o acordo de fornecimento de material da NBA é com uma franquia só, com uma marca só, e essa marca fornece material esportivo para todo mundo. E aí nessa época todo mundo era obrigado a usar o tênis da Adidas, né? E aí foi nessa época que o Jordan fechou com a Nike, que até hoje existe a Air Jordan, né? E aí ele começou a usar os tênis da Nike, pagando a multa prevista em contrato para isso. E aí nisso surgiu a campanha publicitária da Nike, que era faça suas próprias regras. E foi isso que impulsionou isso, o Jordan, né? Ele virou meio que um herói, principalmente das comunidades mais pobres, né? Nos Estados Unidos. Ele era o cara negro que estava desafiando o comissário da NBA, os grandes proprietários de grandes marcas. Então o Jordan, diferentemente do LeBron, ele é um cara transcendental, né? O LeBron, ele é hoje o que o Jordan já foi um dia, mas o Jordan foi o cara que inaugurou essa era da super celebridade do basquete, né? Por isso que eu acho que ele é tão maior que todo mundo, assim. Na minha opinião, pelo menos. Eu acho que hoje o Jordan ainda é o maior. Quem sabe um dia, né? Porque tem o lance do distanciamento histórico também, né? Hoje, quando a gente digita lá no YouTube para ver lances do Jordan, não tem ele errando arremesso ou fazendo uma falta boba. E o LeBron, a gente tá vendo o cara ao vivo, então a gente tá vendo o bom e o ruim, né? Talvez daqui uns 15 anos, quando a gente tenha um distanciamento histórico, a gente fala, pô, o Jordan e o LeBron são do mesmo tamanho. Mas hoje eu concordo com você, eu acho que o Jordan ainda é maior. Sabe que esses erros que você fala assim, que você vê que ele não tinha lá, porque antigamente não existia tantas captações, tantos arquivos, porque se faz uma analogia isso com futebol, o Pelé você também não vê ele errando pênalti, porque o pessoal que vai guardar o histórico vai guardar os bons momentos. Sabe que talvez ele também no passado não tenha errado bastante? Tem até um gol do Pelé que é famoso, o gol que ele não fez, é bonito, né? Então até o erro dele é glamorizado. Exato. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é porque a nossa relação com ex-jogadores, ela é feita por meio de olhos de outras pessoas que já editaram aquele material, né? Então quando a gente vai ver o Pelé no YouTube, a gente vai ver os melhores momentos do Pelé. E aí quando a gente liga a TV hoje para ver um jogo do Cristiano Ronaldo, a gente vê os gols dele, os golaços dele, os dribles, mas a gente também vê os erros, as expulsões, as pipocadas, enfim. Por isso que eu tô falando de distanciamento histórico, né? Mas eu acho que, de modo geral, no esporte, rola um certo saudosismo, né? Então a gente, hoje, quando a seleção perdeu pro Brasil, a gente fala, que saudade daquela seleção de 2002, né? Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo. Mas se a gente puxar pra memória, lá em 2002, nossos pais estavam falando, que saudade da seleção de 82, né, cara? Esses caras aí não jogam nada, Felipão retranqueiro e tal. Então acho que isso é meio natural também da nossa relação de esporte ser um pouco saudosista.
Você falou no começo que quando a gente via o que o nível tático aumentou muito, até no basquete mesmo, né? E a gente tá falando de Pelé, que Pelé vê os melhores momentos. Mas a impressão que eu tenho, eu posso estar falando bosta aqui, desculpa o futebol aí, mas a impressão que eu vejo, tipo, o Pelé jogando, parece que os caras não marcam perto. Você vai ver um Cristiano Ronaldo, parece que é uma marcação muito mais difícil. Então me parece mais difícil jogar hoje, parece que a zaga é mais forte, sei lá. Você que é do esporte vai poder falar um pouco melhor. Não, acho que é isso mesmo. Acho que é, primeiro, a evolução da preparação física, né? Os caras. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o cara parece que é um X-Men, né? E, pô, o LeBron, então, nem precisa falar, né? Um ombro dele parece a minha cabeça. E, e não só da preparação física nesse sentido, né? Do cara ser muito forte, mas também o cara aguentar ficar indo e vindo no campo o tempo inteiro, né? Então, o Pelé, quando ele jogava praticamente contra o zagueiro, né? Porque, por exemplo, o volante, o meio ou o atacante, eles não aguentavam ficar indo e vindo no campo o tempo inteiro. Então cada um ficava ali na sua zona de marcação. Hoje em dia é tudo mais apertado, né? Porque o atacante ajuda a marcar perto da área, o zagueiro ajuda a construir o jogo lá na frente. Então, essa preparação física, né, faz com que os jogadores também tenham cada vez menos espaço. Por isso que dá essa impressão. Eu tenho essa mesma impressão que você, que o jogo é mais físico, né, cara? Toda hora tem uma trombada, uma disputa de cabeça. E o Pelé, até ele chegar num zagueiro, ele dava uma desfilada assim com a bola, né? Eu concordo com essa visão, sim. O próprio jogo agora, recentemente acabou a Copa América. Pra quem viu a final lá contra a Argentina, foi um jogo meio chato, porque por mais que a gente tenha jogadores dribladores, a Argentina ficava num esquema de falta tática, o super mérito da Argentina que acabou com o nosso meio de campo, não deixa a gente jogar. Mas mudou muito, né, o negócio. Então, tipo, se você tiver treino físico, você consegue derrubar uns caras que manda bem pra caramba, né? Tudo bem que eu fugi um pouco do futebol, mas acho que faz sentido também. É isso mesmo. E essa é uma diferença importante pro basquete, né? Porque no basquete tem limite de faltas, então você não pode ficar fazendo isso. Mas realmente, assim, hoje no futebol, quando um time sai na frente, e se ele sabe se defender, é muito difícil você fazer um gol mesmo, cara. A quantidade de 0-0, 1-0 que a gente vê hoje, às vezes é até meio frustrante, né? Como é que funciona esse limite de falta? Eu não manjo da regra do basquete. E teria como funcionar uma coisa no futebol pra deixar mais solto? Eu não sei bem, porque o basquete tem uma diferença importante que o cronômetro fica parado quando a bola tá parada, né? E no futebol eu acho muito difícil fazer isso, porque grande parte dos direitos do dinheiro do futebol no mundo inteiro vem da TV, e a TV não quer comprar um produto que ela não sabe quanto tempo vai durar, né? Mas assim, no basquete tem limite de falta individual. Se eu faço 6 faltas, eu sou expulso do jogo, tem que entrar um reserva no meu lugar, eu não posso mais voltar. E tem limite também coletiva. Então, a partir de um certo número de falta, toda falta que eu faço é lance livre. Então você não quer ficar fazendo falta para parar o jogo, porque você vai dar a oportunidade do cara bater lance livre. Então, não sei, cada esporte tem suas particularidades, né? Mas não sei se poderia funcionar algo do tipo. Mas realmente eu concordo com você que tem que coibir as faltas, né? Porque isso é muito chato. Mas, sei lá, quem sabe de repente, daqui uns 2, 3 anos, o VAR faça um efeito mais a médio prazo e as faltas parem um pouco, né? O basquete, eu acho, ao mesmo tempo que ele é dinâmico, eu acho ele estático justamente por causa disso. É dinâmico, porque no jogo tem, sei lá, 100 pontos, né? Que não sei quantas cestas equivale, 70 cestas. Mas, ao mesmo tempo, para demais. E o futebol, não. O futebol é praticamente o tempo livre e pouca pontuação, que são poucos gols. Então, assim, às vezes eu acabo gostando mais de futebol, não que eu adoro futebol, mas para poder assistir por causa disso, por causa de ficar parando muito. E isso realmente iria prejudicar se comercialmente, né, se fosse vendido. Com certeza. Isso é uma crítica que se faz aos árbitros da NBA, que eles param muito o jogo, protegem muito as estrelas, né? Então, qualquer contato ali no LeBron James, no James Harden, no Stephen Curry é marcado uma falta. E isso deixa o jogo muito chato mesmo. Porque tem isso que eu falei ainda, né? Quando o cara tá batendo o lance livre, o cronômetro fica parado. Então o jogo fica muito grande. Então, realmente, isso é uma coisa que eu acho que o basquete tem a melhorar, assim. Tentar deixar o jogo mais fluido. Os Estados Unidos, além do basquete, tem outros esportes que só fazem muito sucesso lá. Claro, o basquete eu acho que fez um pouco mais do que os outros e tal. Mas por que você acha que os Estados Unidos têm essa pegada de, mano, o esporte é deles, rola só o campeonato lá deles, tipo, a NBA é forte lá, e se sustenta, dá dinheiro, a galera ama, como é que pode, cara? Eu acho que isso começa com... Acho que os Estados Unidos, de modo geral, eles são muito bons em fidelizar o público, né? Não só em esportes, mas, enfim, séries, comunicação de qualquer tipo, gravadoras, né? Produtoras.
Então, os caras são muito bons em engajamento. E aí eles criam uma comunidade em torno dos times, né? Desde ali do basquete colegial, passando pela universidade. Acho que ajuda muito, né? Que tem uma franquia por cidade, né? Então a galera se une muito em torno dessa cidade, em torno dessa franquia. Pô, imagina, por exemplo, se aqui em São Paulo só tivesse o Corinthians, por exemplo, que já é um time super popular. Mas imagina como seria o sentimento, nosso sentimento do paulistano quando o Corinthians fosse jogar Libertadores, saca? Era um negócio que pararia a cidade, provavelmente. Mesma coisa, nem sou corintiano, tô falando só porque é um time super popular, mas, enfim, é uma coisa desse tipo, assim, sabe? Quando o Lakers está na final da NBA, é um negócio que para o estado da Califórnia. E os caras também têm uma cultura muito boa de, pô, valorizar o esporte desde do colégio. Aí o cara, pô, pode ganhar uma bolsa, né? Pode estudar de graça, graças ao esporte. E aí a estrutura do esporte universitário é super profissional, embora por muito tempo tenha explorado os jogadores, né? Porque eles não podiam receber. Isso vai mudar agora, né? A NCAA acabou de perder um processo na justiça americana e a partir dessa temporada os jogadores vão poder assinar contratos profissionais com patrocinadores e tal. Mas a estrutura é muito profissional, né? Então, por exemplo, eu que acompanho a NBA, eu já sei quais são os moleques de 14 anos que estão estourados no basquete colegial americano e que daqui 5 anos vão estar na NBA, sabe? E eu não tenho a menor ideia quem é o moleque da base do meu time do coração, que daqui 5 anos pode estar no profissional, sabe? Então, os caras têm uma rede de talento muito grande, né? Porque absolutamente todo moleque que chega no colégio pratica um esporte. Ele pode escolher, né? E isso, quando você aumenta a base da pirâmide, você aumenta o pico também, né? Então não é à toa que os Estados Unidos chegam lá na Olimpíada e ganham 200 medalhas na natação, no atletismo, no tiro com arco, em esportes que eu nem sabia que existiam, enfim. Porque os caras aumentam muito a base. Então isso se reflete muito, né? Por isso que tem esporte que só funciona lá, né? Pô, se um dia você me chamar e falar, ô, vamos lá, vamos assistir um jogo de beisebol, eu vou falar, cara, tenho mais o que fazer, né? Mas lá funciona, hóquei no gelo, sei lá. Porque tem muita gente, e aí é aquela coisa, né? O moleque joga no colégio, ele vira fã da modalidade. Então, por mais que ele não vire um jogador profissional, ele vai virar um consumidor, né? Ele vai assistir jogo, vai comprar camisa e tal. Então é um jeito de você fomentar a cultura esportiva de modo geral. A impressão que eu tenho é que no Brasil a gente gosta de futebol e nos Estados Unidos eles gostam de esporte, né? E até tem temporadas, tipo, tá rolando playoff de basquete, daqui a pouco vai lá, daqui a pouco é o beisebol. Então, tipo, eles deixam os melhores momentos ali separados. Então você tem um tempo de sentir saudade do basquete, né? Eu sei que tem jogo pra caralho de basquete, né? Não é só... até acho que tem jogo demais, né, cara? Porque os playoffs é meio emocionante, mas tem muito jogo chato também, né? Cara, tem muito jogo, isso é uma coisa que eu não entendo, né? São 30 franquias, cada um joga 82 jogos, e aí classificam 16 para os playoffs. Ou seja, depois de 82 jogos, mais da metade dos times se classificam. Eu acho isso muito idiota, cara. Muito jogo, realmente. Mas é o que você falou, né? Os jogos são condensados. Eles começam lá em outubro e terminam tipo em abril, maio, junho no máximo. Na verdade, só tá rolando o jogo agora, em julho, porque o começo da temporada foi atrasado por causa da pandemia, né? Mas é isso que você falou. Eu tenho uma tese, assim, que aqui no Brasil, a nossa paixão, na verdade, não é o esporte. Nossa paixão é meio que por torcer, sabe? A gente não consegue acompanhar a modalidade pelo apego à modalidade, a gente se apega, por exemplo, ao nosso clube. Eu mesmo sou assim. Se um dia o meu clube de coração estiver jogando um jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista, ao mesmo tempo que a final da Liga dos Campeões, eu vou assistir o jogo do meu clube. Isso se reflete também muito na relação com outros esportes, né? Então, pô, quando tinha brasileiro na Fórmula 1, o negócio era mó bombado, né? Passava na Globo, Galvão Bueno, pá. Hoje em dia ninguém assiste mais Fórmula 1. Basquete é a mesma coisa na época do Oscar e agora. Tênis é a mesma coisa, né? Uma galera curtiu tênis na época do Guga, hoje já era. UFC, quando tinha, tipo, pô, teve uma época que deve ter tido uns 6, 7 campeões brasileiros, né? A época lá do Anderson Silva, Belfort. Eu lembro que vários amigos meus combinavam, assim, pô, vamos pro bar virar a noite lá assistindo o UFC. Hoje em dia já era também. Então o brasileiro tem essa necessidade de torcer, né? Ele não se apega pela modalidade, ele se apega aos ídolos, a uma parte mais passional, assim, que eu nem acho que seja um problema, mas acho que é uma característica que a gente tem aqui que é um pouco diferente. Muito patriota, né? Tá ali, jogo de dama. Se tem um brasileiro, vai estar torcendo. Exatamente. Quando não tiver mais brasileiro, vai estar. Esquece. Mas é isso mesmo. E no Brasil, você acha que falta o quê pro basquete dar um up?
igual, não sei se chegou ao nível de futebol, mas poder dar uma crescida. Você acha que é na base mesmo, na escola ali que falta obrigar mais o pessoal a gostar de basquete para consumir mais produtos de basquete? Acho que não só basquete, né? Eu acho que esporte de modo geral, mas com certeza o basquete está inserido nisso. Não sei se vocês frequentam parques assim, mas se você vai num parque, a quantidade de gente que tem praticando esportes é realmente muito grande, né? Tem gente correndo, jogando basquete, jogando vôlei, pedalando, andando de patins, enfim, não só futebol. Mas eu acho que, de modo geral, né, o investimento, né, o dinheiro no esporte brasileiro, ele está no alto rendimento, né? Ninguém investe ali na base da pirâmide. Então, quantas vezes você já viu essa história, né? Pô, um cara falando lá, depois que ganha a medalha, pô, meus pais passaram muita dificuldade, né? Tiveram que abrir mão de muita coisa para eu poder treinar. E não deveria ser assim, né? Um moleque que, pô, que é um potencial talento esportivo, ele devia ter uma rede de amparo para poder chegar lá, né? E essa é a diferença dos Estados Unidos pra gente, né? Aqui, em determinado momento da vida, muito moleque tem que escolher entre praticar um esporte ou estudar, né? E lá as coisas não são excludentes. Então eu acho que esse é o problema, né? O cara quando chega no alto rendimento, e pô, mesmo com essa falta de investimento, olha quantos jogadores a gente coloca na NBA, né? Leandrinho, Varejão, Nenê, Marcelinho Huertas, Thiago Splitter, Didi, Bruno Caboclo. São caras que conseguiram vencer esse sistema e chegaram lá de algum jeito. Então imagina se rolasse um investimento. Até na WNBA o Brasil coloca muita jogadora, né? E pô, se no masculino o investimento já é pouco, imagina na feminino. Então, cara, é um país que tem muitos praticantes de esporte em potencial, mas é um país que só vai começar a investir nele se o cara já chega num nível ali sozinho. E isso é um pouco injusto, né? No feminino até o futebol é fraco, né, cara? Então, pô, imagina outros esportes, complica demais, né? Exatamente, mas mesmo assim você vê, pô, mesmo assim a gente tem a Marta, uma recordista em bolas de ouro, recordista em gols em Copa do Mundo. Então imagina quantas Martas já ficaram perdidas pelo caminho, porque, enfim, em algum momento elas tiveram que escolher e acharam que era melhor estudar. Então, realmente, essa parte é bem ruim mesmo. O investimento devia estar mais na base e menos no alto rendimento. Não que deva parar de investir no alto rendimento, né? Porque daí quando o cara chega lá, obviamente, é legal você associar sua marca a ele e tal, mas também deveria haver mais incentivo para que o cara pratique esporte desde sempre. E nas Olimpíadas, tá chegando Olimpíadas aí, como é que o time nosso de basquete tem alguma chance aí? Quem que a gente tem de destaque? Ou fora isso, tipo, os Estados Unidos vai arrebentar? O que você tá vendo de basquete nas Olimpíadas? Rapaz, o Brasil nem classificou para o basquete, nem no masculino nem feminino. É muito difícil, porque o basquete tem muitas escolas ao redor do mundo, né? Então, pô, lá na Sérvia, né, em todas as repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, o basquete também é muito forte. Até na África tem muitos países muito fortes, como a Nigéria, a Tunísia, e mesmo aqui nas Américas também tem Canadá, tem Argentina. Então as escolas são muito fortes, assim. Os Estados Unidos, surpreendentemente, perderam 2 amistosos no começo da preparação. Perderam o primeiro amistoso para a Nigéria, depois perderam o segundo amistoso para a Austrália, que também é um time bem forte. Os Estados Unidos, desde 1992, quando os caras da NBA começaram a jogar na seleção, tinha perdido 2 amistosos e já perdeu mais 2 agora. Mas é um time muito bom, assim, tem Kevin Durant, Damian Lillard, é um time bem forte, assim. E o feminino é mais forte ainda, cara, é assustador, assim, é uma seleção, talvez seja o melhor time de esporte coletivo da Olimpíada. Então eu imagino que só vão ser 2 ouros para eles, sim, mas eu acho que no masculino tem uma chancezinha de zebra, assim, eu apostaria na Austrália como uma zebra em potencial. A Austrália, assim, antes dos Estados Unidos, você acha que leva o ouro ou a Austrália seria uma zebra? É um azarão, assim. Se alguém quiser apostar num azarão aí, aposta na Austrália, mas os Estados Unidos é muito favorito. Mas a preparação começou ruim, então, pô, fizeram 3 amistosos até agora e perderam 2. Então já tá uma pulguinha atrás da orelha ali. Tudo bem que são amistosos, tem os caras jogando a final da NBA, que depois vão se apresentar à seleção, né? Mas, pô, 2 derrotas em 30 anos, e aí, de repente, 2 derrotas em uma semana, já fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mas não sei se você lembra da Copa de 2002, que o Brasil foi campeão, ele quase não classificou. O time entrou desacreditado. Então, às vezes, pode... 94 foi a mesma coisa, né? O Brasil classificou na última rodada das eliminatórias, com os gols do Romário. Não lembro, mas foi assim também? Foi assim também. Às vezes até serve de motivação, né?
Porque esportista tem muito esse lance do ego, né? Esportista profissional. Aí, quando começa assim, pô, a galera tá te criticando, acha que você não é mais nada e tal. Às vezes até a galera usa de motivação, né? Tem vezes que a gente ganha a Copa das Confederações, chega lá e perde de 7-1, então não quer dizer muita coisa também, né? Esse dia foi louco, hein? Esse dia foi... Esse dia Alguma foi coisa louco. deu estranho ali. Rapaz, A gente falou você falou de alguns brasileiros aí, ganhou título, brasileiros na NBA e tal. Quem que você acha que foi o maior brasileiro no basquete, assim, de todos os tempos? É o Oscar mesmo? Quem que você acha? Não... cara, o Oscar ele foi muito bom mesmo, mas ele foi bom em outro nível, né? Ele é o maior cestinha das histórias das Olimpíadas, não da história do Brasil nas Olimpíadas. Ele é o maior cestinha da história das Olimpíadas. Mas, enfim, ele é um cara que não chegou na NBA, que é o nível máximo do basquete, né? E tudo bem que era numa época em que havia certo preconceito ainda contra estrangeiros na NBA. Mas, pô, eu acho que eu votaria no Leandrinho, que é um cara que ganhou prêmio individual na NBA, né? Ele foi eleito melhor reserva. Depois ele foi campeão da NBA com o Golden State Warriors. Eu acho que esse é um currículo muito invejável, né? O cara campeão e premiado individualmente. Então, eu diria que o maior brasileiro da história do basquete é o Leandrinho. Da hora, eu achei que era o Renato Marcassa, sabe? Renato, conta pra ele sua história de esportista, acho que o Lucas vai gostar de saber um pouco, acho que ele lembra da sua. Minha, não tem história, não. Eu tenho também futebol. Futebol eu sou um desastre. Não sei se já contei essa história aí. Na faculdade lá tinha o interclasses e tinha os piores. Os piores não, assim, se um cara chegasse e desse um drible em alguém, ele era expulso. Só podia os caras ruins. E eu era o último reserva do. Era o pior, eu só entrava assim, se estivesse faltando alguém, ou se ele estivesse ganhando de lavada, ou perdendo de lavada, que não ia alterar em nada. E assim, aí eu ia para lá, galera, é o delírio, porque assim, eu entrava, não era para fazer graça, assim, eu tentava ser uma coisa importante, mas era sempre má nota que dava, caía no chão, o pessoal chutava a bola na beira do gol para eu fazer gol. Eu tropeçava na bola, sempre fui um desastre em qualquer esporte. Até então, fazer academia aí, no segundo mês aqui, hoje luxou o pé, eu tive que alugar como que chama aquele negócio de provar do braço? Uma muleta. É aquela história, né? Ninguém se machuca sentando na mesa do bar, né? Então, e o pessoal fala que esporte é saúde. Então, não tá fechando essa conta, não, né? Eu tô mancando. Hoje não consegui nem montar a luz por causa disso, porque eu não tô conseguindo nem parar em pé, só andando de muleta pra cima e pra baixo. Você vê um monte de esportista aí tudo acabado, velho, né? Você pega, tipo, Zeca Pagodinho, os caras do Rolling Stones, tá ligado? Não tem arranhão no rosto, Zeca Pagodinho, não tem um arranhão no rosto. Tá zero bala. Articulação funcionando com a beleza. Periclão, né? Pô, os caras tão zeradaço, velho. O Periclão aí sempre pegou. Mesa e banheiro, cama, não tem erro, né? Amendoinzinho, azeitoninha, cervejinha. É isso, cara. Essa é a receita. Renatão, vamos botar o seu jogo, já que a gente tá falando de melhor, ele não disse quem é o melhor, eu quero saber o jogo do Renatão, o que você tem aí pra nós? Bora lá, eu quero ver você montar um time de basquete. Então, eu quero saber o melhor jogador que você colocar lá, e na posição. Um por posição, é isso? Pode ser assim, um cara dos anos 70, você tem todo o poder aí, é um jogo. Tá, eu vou colocar meus preferidos, então. Vou jogar por ordem. Armador, acho que o Stephen Curry, do Golden State Warriors. Ele era o melhor jogador do time que obteve maior recorde da NBA, né? Então, em uma temporada de 82 jogos, eles venceram 73. Então, é bem impressionante, né? Aí Michael Jordan, LeBron James, dispensam a apresentação, né? Tim Duncan. Eles caberiam juntos? Daria certo? Caberiam, né? O Stephen Curry é armador, o Michael Jordan é ala armador, o LeBron James é ala. Aí eu colocaria o Tim Duncan, que é o maior ídolo da franquia que eu torço, né? O Spurs, ele é ala pivô. E ele, teve uma carreira muito longeva na NBA. Então ele foi campeão como titular em 1999 e em 2014. 15 anos de diferença, é bastante coisa em qualquer esporte. E como pivô, o Shaquille O'Neal, que é um cara que eu adoro, acho muito carismático. E dentro de quadra era um absoluto animal, assim. Ele era muito forte, muito grande, muito rápido, atropelava qualquer um. Então, essa é a minha seleção aí dos meus jogadores preferidos da história do basquete. E qual camisa eles estão usando?
Tem que ser do Spurs, né? Aí o coraçãozinho fala mais alto, né? Spurs que tá uma draga hoje em dia, isso é uma pena, mas é uma franquia que eu gosto muito, porque foi uma franquia que assim, a NBA tem o lance de teto salarial, né? Então todas as franquias podem oferecer a mesma grana para os jogadores. E aí, acaba que a galera prefere jogar em Los Angeles, em Miami, né? Porque se for para ganhar o mesmo salário jogando em Los Angeles, Miami ou no Texas, a galera prefere ir para lá, né? E aí o Spurs foi uma franquia super inventiva, né? Abriu as portas para estrangeiros. Então, pô, você vê o Ginóbili, primeiro argentino campeão da história pelo Spurs. Splitter, primeiro brasileiro campeão da história. Marco Bellinelli, primeiro italiano campeão da história. Patty Mills, primeiro australiano de origem aborígene campeão da NBA. É tudo pelo Spurs. Então, essa cultura mais democrática deles é uma coisa que, pô, me encanta muito. Então, tem que ser a camisa do Spurs, né? Da hora, da hora. Você comentou que o Jordan Você não falou isso com essas palavras, mas eu acho que pelo que você falou parece que ele é o melhor do mundo. Que você disse que ele ainda tá um pouco acima do LeBron. Talvez o LeBron você acha que chega. Existe discussão no basquete ou é unânime? O Jordan é o maior, ou tem gente que fala que o LeBron é o maior? Não, existe sim. Não só entre os dois, né? Tem o Kareem Abdul-Jabbar, que é um cara que jogou na década de 70, 80, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, e ele é o maior cestinha da história da NBA, um pivô. Ninguém chegou nem perto de fazer tantos pontos quanto ele fez. E tem o Bill Russell, que é um pivô lendário, lá da década de 50, 60, se eu não me engano. E ele foi 11 vezes campeão seguido como o melhor jogador do Boston Celtics. Então eu acho que a discussão é meio restrita a esses 4 caras, assim, né? Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan e LeBron James. Eu acho que dá para construir um argumento justo para qualquer um dos 4, mas o Michael Jordan ainda é meu preferido. Você não citou o Kobe em nenhum momento. Ele tá no nível dos caras ou ele ainda é um pouquinho... Fala um pouco... Não, ele é abaixo do nível desses caras. Ele é um cara que, pô, ele tem uma aura muito impressionante, ele é ídolo de todo mundo, principalmente dessas gerações mais novas da NBA. Ele foi um jogador muito bom, mas ele foi um cara que teve problemas disciplinares, né? Então, o Shaquille O'Neal saiu do Lakers depois de uma briga com ele, e ele teve temporadas muito ruins mesmo, de não conseguir levar o Lakers para os playoffs e tal. Então, ele é um cara cujos baixos puxam ele um pouco para baixo. Acho que, claro, se você quiser falar que o Kobe é seu jogador preferido, aí tem uma coisa de uma relação afetiva e tal. Mas falar que ele é o melhor da história, assim, é bem exagerado. Lucas Pastore, ficamos por aqui. Eu quero agradecer sua presença. Acho que foi muito legal falar um pouco da palavra do basquete, pregar um pouco da palavra do basquete para as pessoas que estão ouvindo e assistindo. Você quer deixar algum recado final? Eu só quero agradecer vocês aí pelo convite. Fiquei muito honrado de estar participando aqui. E, pô, reforçar o convite pra galera se inscrever aqui, que falta pouco pra gente ver os meninos loiros aí. Esse dia vai ser louco também. Exatamente. Queria falar, como ninguém tá ouvindo até o final, né? Tá vendo o finalzinho, procura Maxi P Celebridade Instantânea. Você vai dar uma olhada lá nesse clipe, vocês vão gostar. Aproveita aí que tem uma surpresa. Tem um easter egg lá. Tem um easter egg. Salve, salve. Valeu, valeu, valeu.